Bom, boa noite a todos, pessoal. Queria agradecer a presença dos palestrantes. Palestrantes não, a gente vai chamar de um painel que vai ser um diálogo. A gente vai ficar bem à vontade. Quem tiver dúvidas também durante a apresentação, fiquem à vontade para perguntar. O sentido aqui da conversa é desmistificar a inovação, é esclarecer dúvidas, trazer informações para vocês. Me apresentando brevemente também, Carton. Eu sou o Kleber, gestor de inovação e tecnologia do programa Inova RS. Pode passar? Isso. Agora sim facilita, né? Um pouquinho do programa. Esse programa ele foi desenvolvido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo desse programa é fortalecer os ecossistemas de inovação, trazer mais informação através da quádrupla hélice, envolver os atores da sociedade civil organizada, os empresários, os governos, aí dessa forma pode ser tanto municipais como do Estado também, e os importantes empresários que fazem o principal da movimentação econômica dos municípios. Uma breve introdução sobre o tema da inovação e como ele colabora para o desenvolvimento. Convido o Nelinho, então, para fazer essa fala, trazer um pouquinho dessa experiência que ele teve enquanto Parque Tecnológico da Itaipu. E, bom, eu deixo para ti falar, Nelinho, que acho que tu vai falar com mais propriedade. Obrigado, pessoal. Bom, boa noite, pessoal. Cumprimentar meus colegas aí. Boa noite também para quem está nos assistindo e também participando aqui presente. Falar que é uma satisfação poder fazer parte dessas discussões, elas são sempre muito enriquecedoras quando a gente pode trocar experiências e quando se fala em inovação, a troca de conhecimento, experiência é um insumo bastante grande e necessário para a gente poder gerar essas inovações. Então eu vou só ficar de pé aqui para enxergar um pouquinho melhor. Então, na provocação do painel, né, que é gerando inovação na região Cereiro, um pouco da minha fala vai ser sobre uma perspectiva, um olhar sobre ecossistemas e governança. Bom, a primeira questão aqui, então, para a gente trazer é relacionada ao desenvolvimento, né, que o Kleber já falou. Por que o setor público vai discutir inovação, enfim, vai falar, e qual que é a relação com o desenvolvimento, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, ele é um processo que visa a melhoria de qualidade de vida da população, dos munícipes, dos residentes de um determinado território. E esse processo de desenvolvimento, ele está baseado na questão da renda. Então, de nada a gente não consegue fazer nenhuma melhoria de qualidade de vida se não tiver um aumento de renda, um incremento de renda. E quando a gente tem esse incremento de renda, a gente está falando de quantidade de empregos, a gente está falando de outros indicadores que são qualitativos, como saúde, educação, lazer, enfim, vários outros que perpassam por isso. Mas o ponto de partida é um aumento de renda. E aí tem vários caminhos, várias estratégias que a gente pode discutir para aumentar essa renda. E aí qual é a melhor escolha, qual que é a melhor estratégia para promover isso, né? Então, pegando um pouco das experiências do que a gente trabalhou na região oeste do Paraná, a gente trabalhou numa estratégia que foi buscar competitividade das atividades produtivas locais, as cadeias produtivas que tinham capacidade de exportar, ou seja, exportar para fora da região. Porque se a gente tiver atividades produtivas que vendem somente para o local, a gente não consegue fazer um aumento da renda do município, da região. E aí a gente automaticamente não consegue promover esse desenvolvimento que se espera. Para a gente competir nos mercados externos ao nosso município, à nossa região, a gente precisa, aí sim entra a questão da inovação, do empreendedorismo e também das instituições, que são 3 pilares bastante importantes. Quando a gente fala de inovação, aí é o que vai
permear principalmente a nossa conversa. E as instituições, aí sim a gente fala do papel do setor público. Quais são os incentivos, quais são as restrições, né, que esse setor público consegue oferecer. E a gente sabe que o setor público, as prefeituras conseguem, tem capacidade, e aí a gente vai ver o caso de Panambi, né, que está fazendo um excelente trabalho, promover, ofertar esses incentivos tanto para o setor produtivo para gerar as inovações. Bom, e aí, na perspectiva, né, de desmistificar a questão da inovação, né, muito quando se conversa sobre a questão da inovação, se entende que a inovação é algo high-tech, é algo muito tecnológico, muito distante. A gente tem os exemplos, normalmente, do Uber, de aplicativos, e isso é o que define e resume a inovação. Isso também é inovação, elas são extremamente importantes, são inovações disruptivas, mas a gente precisa entender o local, a realidade que a gente está, e tem várias outras inovações, tipos de inovações que cabem nesse sentido. Então, pensar a inovação somente como alta tecnologia é uma limitação grande. A gente tem que entender essas outras possibilidades. Então, a inovação, ela está em todas as áreas, ela está em todos os setores, ela está em todos os segmentos e negócios. A questão é como que a gente promove ela. Então, trazendo um conceito, né, a gente aproveitar o transformar conhecimentos, transformar informações, que aí a gente pode buscar em vários lugares, e aí sim as ferramentas, a internet, as bases de informação nos ajudam nesse sentido, e transformar essas informações, conhecimentos, numa melhoria dos nossos negócios, né? Levar uma percepção de valor diferenciada para os clientes, né? Então, isso pode se dar por meio da redução de custos, de novos modelos de negócios, de novos produtos, melhorias nos produtos. E aí, eu trago 2 até 3 exemplos aqui para a gente compreender que essa inovação não é necessariamente só high-tech. Ela é, e ela é importante, mas tem outros cases. Então, aqui uma cooperativa do Oeste Paranaense, ela produz tiras de frango que você, para o consumo, você pode fazer ela por meio da fritura e tal. E essa cooperativa, essa empresa, identificou que quando os consumidores faziam a fritura dessa tirinha de frango, ela explodia por vezes. E isso se tornava um problema, um perigo para o consumidor, na medida que, eventualmente, o óleo quente fosse explodir, enfim. Então, ela começou um processo para resolver essa questão. Então, veja como que um pequeno problema, uma situação dessa, poderia inviabilizar um produto no mercado. Então, a partir de pesquisa com a universidade e também com outras empresas e fornecedores, essa empresa conseguiu resolver esse problema e consertar. Então, ela, por uma melhoria num processo de produção de ingredientes, aí a gente não sabe qual que é a forma que foi resolvida, mas era um problema que se colocou e ela resolveu. Isso é uma inovação que permitiu que esse produto continuasse no portfólio dela. Então, digamos que não tivesse uma solução para isso, esse produto sairia do portfólio e teria uma redução significativa no processo, talvez no faturamento da empresa. Então, envolvendo universidade, pesquisa, enfim, chegou numa solução para isso. Um outro exemplo, né, um outro frigorífico da região, que passou a utilizar a questão da insensibilização animal no processo produtivo, utilizar um gás para que o animal ele perca a sensibilidade e o processo do abate ele não sofra nenhum trauma, nenhum tipo de estresse. Exatamente. E isso permite acessar uma quantidade de mercados bastante maior, porque tem vários movimentos, consumidores que não aceitam o consumo
de animais que são abatidos sem essa forma. E aí também, muito do que a gente estava conversando com o Carton, né, na questão de pequenos empreendimentos, que a gente pode olhar as inovações, e isso é importante. Eu não coloquei a foto aqui, mas teve uma empresa, uma metalúrgica, ela fazia a produção de uma extrusora de soja, ou seja, você conseguia, em pequenas propriedades, fazer o processamento da soja, que extraía o farelo e também o óleo ou para consumo de alimento, né, ou para biodiesel. Então era uma pequena, já era uma inovação esse produto que ela gerou, e só que ao mesmo tempo ela também fez uma parceria com a universidade e conseguiu automatizar esse produto, essa extrusora. Então você tem uma inovação de produto, né, já na questão da aplicabilidade, e depois você faz uma melhoria na questão da automação. Então, a gente consegue perceber, né, que essa inovação ela está presente em qualquer negócio, enfim, quando a gente for ver, e eu acho que isso é bastante importante. Só complementando também, a gente falava antes que as inovações elas devem, né, gerar um impacto em toda a cadeia produtiva. Então, foi uma solução muito simples, extremamente aplicável, todos os 3 exemplos, né? E principalmente levando para um pequeno produtor um produto inovador. E o impacto que isso gera dentro de um município, dentro de uma região, é muito grande. E uma inovação muito pequena. Pequena não, né? Muito grande, na verdade, só que muito simples, né? Então, esse exemplo fica muito claro de como a inovação pode ser implementada em qualquer tipo de empreendimento, seja de tamanho ou através de municípios também. Isso. E aí outro aspecto trazendo em relação ao conceito da inovação, né, que a gente acha importante destacar que a inovação ela não ocorre de forma individual, ela é resultado de um processo bastante intenso de um fluxo de conhecimento, de interações entre os atores. E aí envolve o setor público, o setor privado, o setor de pesquisa. Então, esse conceito de inovação mais antigo que a gente tinha, que ele era gerado num processo interno, ele deixa de ter valor, porque a inovação ela passa a ser quase que um processo mais social, de trocas, enfim, e ele ocorre no território, na região onde essas empresas estão inseridas. Então, esse é um aspecto bastante importante, e aí reforça, né, até depois as iniciativas que vão ser trabalhadas aqui, que é justamente de promover essas interações. E aí um aspecto que vem, a gente fala que a inovação está relacionada principalmente aos ecossistemas. O que é um ecossistema? São esses conjunto de atores, né, que estão no território, que passam a operar de maneira cooperada em rede. E aí tem 4, né, que normalmente são apresentados na literatura, que são a base, né, para a discussão dessas interações, que é o setor empresarial, as instituições públicas, aí olhando prefeituras, olhando outras instituições que estão no território, dependendo do olhar que a gente vai fazer. A sociedade civil organizada, poderíamos falar de uma associação comercial, por exemplo, e as universidades e CTs. São os 4 pilares para puxar essa discussão. Mas a gente reforça que tem um outro ente que é muito importante, e aí a gente consegue perceber pelo exemplo que a gente teve na região oeste, vai ver aqui também na discussão, que são essas instituições de apoio, são as instituições que conseguem mobilizar esses atores. E aí a gente traz o exemplo aqui do SEBRAE, que tem um papel extremamente importante nessa animação dos atores, em fazer essas conexões, olhar as capacidades e mobilizar. Também a gente pode citar o próprio programa Inova RS, né, que tem esses espaços de troca, de mobilização, de levantamento de informação e conexão. E aí, acrescentando a isso, e não se limitam a esses, mas pelo menos para a gente, em termos de conceito, enfim, avançar na discussão depois, é importante que, aqui não dá para ver bem na imagem, mas que se reforcem, além desses atores, os ambientes de inovação. E aí a gente pode falar de incubadoras, pode falar de parques tecnológicos, de hubs, e aí, de novo, pegando o exemplo de Panambi, né, depois o Rafael vai aprofundar, né, que tem uma iniciativa muito bacana, que é o Instituto Agregar, que funciona como esse ambiente de inovação, onde coloca os atores no mesmo lugar, que permite essa troca de informação, essa interação, buscar
projetos em conjunto, porque muitas vezes são empresas que estão em setores separados, e conseguem, talvez, numa junção, gerar um produto que é inovador e os dois podem ganhar. E não menos importante, né, a questão dos recursos, aí olhando para a questão do fomento. Esse fomento pode vir de diversas fontes, aí a gente pode ter, às vezes, uma atuação das prefeituras, do governo do Estado, mas também o recurso, o fomento por parte do próprio setor empresarial, né? Então, minimamente, aí, alguns pilares, quando a gente fala de um ecossistema. E aí, para fechar, a questão da governança, que é um aspecto bastante importante, que é fazer com que esses atores eles se encontrem, discutam objetivos em comum, projetos em comum e passam, de fato, a operar enquanto uma rede, uma governança e implemente um conjunto de ações. Bom, da minha parte, acho que é essa a introdução aí para a gente começar a discutir e, enfim, fazer as perguntas aí. Isso. Acho que tu comentou bem a questão do SEBRAE como um mecanismo de inovação, né, que faz parte da organização da governança, né? E até antes da gente participar desse painel, a gente estava conversando na participação da TV FEICAP e a Priscila, né, comentou que estava começando não, já tem uma trajetória como empreendedora e que muitas dúvidas surgem no começo, né, do empreendimento, qual o público-alvo, o que eu devo fazer para vender mais, e uma série de dúvidas eu acho que são pertinentes a todos os empreendedores no começo do negócio e também com o tempo, né, vai se desgastando ou até perdendo o foco. E nesse sentido, assim, queria fazer a provocação, né, do SEBRAE, como o SEBRAE pode ajudar essas empresas, e não só as empresas, né, como o SEBRAE pode auxiliar o município nas transformações, né, para implementar estratégias de inovação. Pegar o teu aqui. Posso ficar em pé, né? Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer, Carto, pela oportunidade do SEBRAE estar por aqui, para a gente apresentar. Às vezes a gente nem sabe o que o SEBRAE consegue atuar em tantas ações. Trabalhamos políticas públicas, indústria, comércio, serviço, agronegócio, educação empreendedora, o leque é muito grande, tá? Então a gente viu aqui agronegócio, governança que a gente trabalha, em todas as ações, ou com o poder público ou diretamente as empresas. Vamos pegar a cadeia produtiva. Na cadeia produtiva nós podemos trabalhar com uma grande âncora e trabalhar todas as empresas ao entorno pensando em desenvolver aquela grande âncora. Então, isso é um grande projeto coletivo. Vamos começar um negócio, plano de negócio, plano de viabilidade econômica. Quando fala em inovação, uma pequena alteração no seu processo. Então, as empresas que queiram inovar no seu negócio, no seu processo, na sua marca, no seu conceito, nós conseguimos atender essas empresas pensando em inovação no processo. Vamos pensar, por exemplo, em mudar a fachada de uma loja. Vamos inovar, vamos fazer diferente a fachada. Então, o SEBRAE consegue atuar com essas empresas e subsidiar em no mínimo 50% o projeto desta inovação. Vamos melhorar o processo produtivo. E algo muito interessante que a gente está trabalhando, que eu acho que às vezes nós não conhecemos, nós subsidiamos em 60% todos os processos de análise, quer seja de solo, quer seja bônus, metrologia que a gente chama. A gente vai medir, fazer a análise do solo, análise químico, microbiológico, então o SEBRAE consegue atuar. Por onde? E aí que acho que é uma grande inovação que nós fazemos em parceria com o poder público. Tem que ter um ponto de referência no município. Este empresário, este empreendedor que quer buscar isso, não só com o SEBRAE, com os outros entes, outro sistema S, onde ele vai? Ele vai no Carton, ele vai no Rafa, ele vai na Secretaria de Fazenda, ele vai onde? Não, ele vai num ponto de referência e aí que entra a grande inovação, chamado Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é uma pessoa capacitada para atender os empresários.
não só ao MEI, a todos os empresários. A proposta é que, a partir da sala do empreendedor, deposita-se a sua demanda ali é o ponto de referência, ali é o lugar do empresário. Deposita-se a demanda e a demanda tem que circular. Nós temos uma premissa que a gente usa que quem tem que andar é o processo, não é o empresário. Então, a partir dali que tem ou microcrédito, ou o alvará de vigilância sanitária, o meio ambiente, ou buscar ações de intervenções na sua empresa, que pode ser com o SEBRAE, pode ser com outro ente. Então, já começa a inovar a partir disso. Então, tu cria uma base, e essa base, ela começa a permear entre os setores de dentro do poder público. E aí tu consegue entrar com outro projeto chamado Cidade Empreendedora. Porque tu tem um grande ativo dentro do poder público. E aí tu começa a inovar dentro dos processos. E aí é que acontece o grande case que o Rafa domina isso, tem toda a propriedade para falar. Então, uma das ações, tá, Kleber, que a gente fala, então, para a gente começar a conversa, já vamos fixar. Em cada município tem, hoje nós temos aqui, só na Regional Noroeste, eu sou responsável por 98 municípios em políticas públicas. Só destes 98 municípios, nós já estamos com 55 municípios com salas do empreendedor. Buscam este espaço. Este espaço é do empresário. E a partir disso começaram as conexões, esta é a palavra, tá, gente, que nós temos que botar aqui no nossa mente, nós temos que nos conectar a vários movimentos. A partir disso começa da sala do empreendedor. Perfeita introdução aqui de como o SEBRAE pode auxiliar nesse processo nos municípios, principalmente no setor público. E daí também já faço o link, né, com o Rafael, que eles têm um exemplo muito bom do que pode ser replicado nos municípios, né, e falar um pouquinho do programa DNA Empreendedor, que foi estabelecido em Panambi. Então, Rafael, fica à vontade para falar um pouquinho para nós do exemplo de vocês lá. Tá bem, vou ficar de pé então. Boa noite. Ah, tá. Achei que o pessoal não estava ligado. Quem é do setor público aqui? Levanta a mão, por favor. Tá. Quem é do setor... Quem é empreendedor? Tá. Ah, não posso me mexer, ó. O Carton já está me xingando, viu? Vamos lá. Eu tenho que ficar um pouco fora do projetor. Tá aí, setor público, empreendedor e quem trabalha em empresas, assim, que está aqui. Beleza. Então tá, então eu mais ou menos me situei, né, galera? Vou colocar um pouco na frente aqui. Eu vou pedir para te colocar o DNA. E aí eu vou apresentar rapidinho para vocês. Gente, então eu sou Rafael Jacques de Oliveira, sou secretário de Desenvolvimento Econômico de Panambi, coordenador do Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. E é um prazer estar aqui, Carton. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar nesse momento compartilhando um pouco. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês do que a gente fez. Eu não posso me mexer, não posso ficar na tua frente. Tu não quer vir para o lado? Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês do que a gente fez, tá de boa? Do que a gente fez para tentar mudar, esse aí mesmo, para a gente tentar mudar um pouco do status quo da coisa. Da forma de sempre foi assim. Quem assistiu aquela novela, Gabriela, Cravo e Canela, deve lembrar da música, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, pois é. Então a gente tem que deixar o Gabrielão em casa, desligar ele e partir a pensar de uma coisa diferente, pensar fora da caixa. É o nosso primeiro desafio. Pensar como a cidade tem que ser um indutor do desenvolvimento. Acho que a palavra-chave está aí. A cidade tem que se preocupar com o Sicredi, vi que a galera do Sicredi, é isso aí. A cidade tem que se preocupar com o Sicredi, com os outros bancos, não só o Sicredi, mas com todos os outros, inclusive com os inovadores, os que vêm de startups, para fazer com que eles deem certo. A cidade tem que se preocupar com os empreendedores, para fazer os empreendedores crescerem, tem que se preocupar com tudo. E a cidade tem que ser o vetor. Não dá para o cara querer fazer uma coisa nova e a cidade ser o que atrapalha, né, Cato? Infelizmente, tem uma frase que eu gosto muito. Ela não é muito legal, mas eu gosto dela porque ela exemplifica. Ela diz assim, né, que se a prefeitura não atrapalhar, ela já está fazendo grande coisa. Né? Podem admitir que vocês falam isso também. Não tem problema. Não tem problema nenhum admitir. A gente sabe que isso é verdade. Infelizmente. Isso chama burocracia.
tão necessária para a nossa vida em alguns momentos, mas que às vezes nos atrapalha tanto. Então, quando a gente assumiu lá em 2017 a gestão pública, nosso prefeito é o prefeito Daniel, e o Daniel é empreendedor, ele foi o programa premiado pelo Sebrae com um prêmio de prefeito empreendedor do estado do Rio Grande do Sul, e ficou entre os 3 melhores projetos do Brasil, e isso para nós é um orgulho muito grande, nos deu esse título que a gente se orgulha tanto e que hoje esse ativo já ultrapassou a casa de 120 prefeituras que foram até Panambi conhecer o que aconteceu lá. Mas basicamente o que a gente fez foi assim, tentar parar de pensar como atrapalhar e tentar ver o que o empreendedor faz para ajudar ele a dar certo. Eu sou empresário, tá, gente? Não sou político de carteirinha, sou empresário. E fui para dentro da prefeitura para tentar fazer a prefeitura respirar um pouco mais na velocidade que as nossas empresas respiram. Porque, vamos ser realistas, a prefeitura não respira na mesma velocidade das empresas. Ela é muito mais lenta. De novo, impacto da burocracia, às vezes necessária. A gente tem que entender isso também. Então, o DNA nasce lá atrás, quando a gente entra lá e se motiva a isso. A primeira coisa que a gente fez foi criar uma porta única para o empreendedor. O que o Miro acabou de falar aqui, criar uma porta única do empreendedor. O empreendedor ele não tem que conhecer 2 portas, ele tem que conhecer uma porta só da prefeitura. Não importa o que ele vai pedir, tem que ser naquela porta. Ah, mas ele vai pedir do IPTU. Não importa, tem que ser naquela porta. O empreendedor está trabalhando, é ele que paga o nosso salário. Como que a prefeitura se sustenta? Vamos refletir sobre isso? Ela se sustenta com o imposto que cada empreendedor paga. Ela se sustenta com cada trabalho cada empréstimo que o Sicredi faz. Ela se sustenta com o trabalho de cada um. É assim que funciona. É disso que vive uma prefeitura. Ela vive do tributo. Tá? Se ela vive do tributo, o pagador do tributo é o nosso chefe. Se o pagador do tributo é o nosso chefe, ele tem que ser tratado como chefe. Simples assim. Então, o empreendedor tem que estar como pivô central. E ele tem que ter uma porta única. A gente tentou fazer isso. É óbvio que nem tudo são flores. Deve ter muita coisa para a gente mudar. Tem muita coisa para a gente mudar e para melhorar. Mas a gente tentou colocar o empreendedor nesse vetor. O empreendedor como ponto central e tentar atender ele como porta única. É um dos pontos. Alguém tinha um apresentadorzinho. Eu posso? Tá. E aí vem o ponto de tentar fazer com que o empreendedor seja realmente a situação. Lá em 2017, para que vocês entendam, a gente tinha alguns números da nossa comunidade, para que vocês conheçam, quem não conhece, Panambi tem mais ou menos quase 50 mil habitantes hoje. Tá? Mas em 2017 a nossa população era de 40 mil habitantes, nós tínhamos um PIB per capita de 42 mil reais, tá? Um salário mínimo médio de 2,9 salários, 30% mais ou menos da população ocupada. Isso impacta, tá? Eu vou motivar que vocês façam uma coisa, se alguém quiser anotar ou lembrar depois, quando chegar em casa, procura do seu município quanto é a população ocupada. Só não caem de costas. Quando vocês descobrirem que a maioria dos municípios gira em torno de 18, 19, 20, 21. Significa que 20% da população trabalha para sustentar os outros 80%. E ninguém se toca disso. Tá? População ocupada. E empresas ativas em 2017, Panambi tinha 1.693 e era em torno de 48% era um mês. Tá? Então a gente muda o cenário, coloca o empreendedor como vetor, começa a trabalhar ele, a tentar valorizar ele como um rei e começa a trabalhar muito pesado na desburocratização. Tá? A desburocratização é o centro do negócio e além do atendimento. Tá? Aí a gente começa a discutir tudo que deveria entrar numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era para atender o cara lá, o empreendedor, e a gente cria 2 perguntinhas, né? Tudo que gera emprego e tudo que gera renda. E tudo que respondesse sim para isso, sustenta a prefeitura. Então, tudo que respondesse sim para isso ia para uma mesma secretaria, foi o que a gente fez, criou uma Secretaria de Desenvolvimento nova. Aí, num dia, chegou o Sebrae lá, cheio de sementinha dentro do bolso, sempre usa esse paralelo, cheio de sementinha dentro do bolso, essas sementinhas são chamadas sementinhas do desenvolvimento. Eu sempre uso essa frase. O Sebrae chega na tua cidade cheio de sementinha, assim como ele chega na empresa da gente, cheio de sementinha, chamada de desenvolvimento. Só que às vezes a empresa da gente é isso aqui, ó, é piso, tá? Não é solo fértil. E às vezes ele chega em lugar que é solo fértil, mas ele joga semente dentro da tua empresa, assim como ele joga dentro da prefeitura. Se tu souber aproveitar e regá-la certinho, dá uma baita de uma árvore maravilhosa, que é do desenvolvimento, que é da renda, que é da receita.
O Sebrae se tornou um parceiro, entra junto com a gente no Cidade Empreendedora, na primeira versão, a gente entra na primeira versão, e então a gente reinventa o desenvolvimento econômico dentro da cidade, criando um plano estratégico para 20 anos do que a gente queria do município, e aí começam os resultados. Tá? Vamos lá, em 5 anos a gente sai, essa população é uma população estimada, IBGE, tá? Então para a gente, sempre são dados, às vezes, quem está na gestão pública sabe que a gente trabalha com dados desatualizados, às vezes. Mas a gente gera um crescimento de 9,3% da nossa população, nesses 5 anos. A gente gera um crescimento de 19% do nosso PIB per capita. A gente gera um crescimento de 13% da população ocupada nesse tempo. E a gente gera um crescimento no número de empresas de 324% na nossa cidade em 5 anos. É impressionante, tá? É impressionante. Agora eu quero fazer uma frase que eu sempre falo para todo mundo. E aí, gente, saiu de 1.600 empresas para 5.400 no início de 2021, esse dado, tá? Para 5.400, cresceu 324%, aumentou as empresas? Não, gente, não aumentou. Eu tenho certeza que não aumentou tudo isso. Só que tinha tanta galera trabalhando legal, porque é tão difícil legalizar uma empresa, porque a prefeitura bota tanto empecilho na frente, porque bota tanta pedra no meio do caminho, que a gente fica tropeçando como empreendedor. Simples assim. É isso que acontece. E aí, quando o cara tropeça, o cara não levanta para ir de novo. Ele desiste. Agora, alguém de nós aqui quer deitar a cabeça no travesseiro de noite e deitar a cabeça com problema? Claro que não, cara. Todo mundo quer dormir de boa. Todo mundo quer dormir tranquilo, que está fazendo certo. Então, se tu começa a tirar as pedrinhas do caminho, os empreendedores que estão lá operando na ilegalidade, vêm para a legalidade e geram esse ativo. Detalhe, né? Vou voltar porque eu falei no início. Do que a prefeitura vive? Do tributo. Se a gente aumenta 324% o número de empresas ativas e regulares, o que acontece com o valor da prefeitura? Aí entrega mais educação, aí entrega mais saúde, entrega mais ruas, tudo aumenta, tudo melhora para a comunidade. Aqui está um pouco do resumo disso tudo que eu falei, e como nem tudo são flores, a gente tem um problema. Viu? Sempre tem problema. O nosso salário mínimo médio, ele mudou de 2,9 salários para 2,8 salários em média. É bem aceitável, visto que a média nacional caiu bem mais que isso, quase 3 vezes isso. Mas a gente caiu também. E é importante a gente colocar o problema na mesa, porque o bode na sala tem que falar dele. Bota o bode na sala para resolver, senão o bode fica escondido, né? Então a gente tem que falar do problema sempre. E a gente conseguiu muitos ativos positivos, e para finalizar essa introdução apenas sobre essa questão do DNA, citando ele como um case de desenvolvimento, que foi o que foi me proposto, então, pelo nosso mediador, eu quero salientar um prêmio que a gente recebeu agora nos últimos dias, que é esse cara aqui, que nos surpreendeu demais, é que Panambi foi, pela Isto É, foi feito, a cada 2 anos, é feito o levantamento das melhores cidades do Brasil para se viver, e Panambi ficou como a 4ª melhor cidade do Brasil para se viver, depois de toda essa ação. Então, hoje, como... Obrigado. E como 4ª melhor cidade do Brasil para se viver, quando esse negócio aqui saiu, quando foi publicado, vocês não têm noção do que virou o telefone da Secretaria de Desenvolvimento. Do volume de empresas vindo para a cidade, do volume de pessoas querendo se mudar, mais de 40 pessoas na fila para alugar um apartamento, mais de 50 pessoas na fila para alugar uma casa. É um momento assim ímpar que vem por conta de uma divulgação como essa. Mas o trabalho não é de um mês. É um trabalho de pelo menos 4, 5 anos, e a gente fica muito contente com essas situações. E esse é a base, eu não vou citar os detalhes, porque aqui para frente a gente começa a detalhar o que o DNA fez na comunidade. Então, aqui só a base do que é o DNA, mas o importante é compartilhar com vocês o que é o cerne da situação, o que é o cerne do que aconteceu e como que se deu essa mudança. Não posso esquecer nunca de grandes parceiros, que sempre são parceiros,
como o SEBRAE, como Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, como governo do Estado do Rio Grande do Sul. Isso foi muito favorecedor, né? Hoje o governo é um governo portas abertas, é diferente do que era quando a gente assumiu, era super difícil ter um relacionamento. Hoje o governo tem portas abertas para o desenvolvimento, gera ativo dentro das comunidades, e isso tem feito a diferença. Então, para a introdução, eu até falei mais do que eu deveria. Obrigado. Bom, eu acho... Está funcionando? Tá. Pode voltar na apresentação 2, da estrutura de governança lá. Só para Igor ser um pouquinho provocativo, né? Dentro dessa estrutura de governança, se a gente avaliar a região celeiro e como a gente está se propondo a falar sobre inovação na região celeiro, a gente tem uma estrutura já bem consolidada de ICTs, de universidades aqui na região, e são mais de 10 universidades, contando institutos federais, universidades privadas. A gente tem ambientes de inovação, contando incubadoras de todas as universidades, parques tecnológicos, o hub que está sendo formado lá em Panambi. A gente tem os mecanismos de apoio, SEBRAE, a gente tem os governos que têm exemplos, as estruturas de governo, o setor público, bons exemplos, né? E eu quero ser provocativo no sentido de por onde começar na região celeiro. A gente não vai responder a pergunta para vocês, a gente vai falar quais que são os caminhos, né? A gente já deu uma boa pitada, né? Mas como organizar essa governança? Qual que é os primeiros passos que devem ser dados? Cada um respondendo, claro, dentro da sua esfera. Então, Nelinho, acho que se tu quiser começar falando, ou talvez algum outro, mas enfim. Já que eu estou com o microfone, Fica à vontade. Posso ficar sentado agora? Com certeza. Então tá. Vocês não me levam a mão se eu ficar sentado, todo mundo enxerga também. Tá. É que fica o data show na cabeça. Esse é o problema. Aí, vamos lá. Vamos responder a pergunta do nosso mediador, assim, diretamente falando. Eu tenho muita clareza para mim que a gestão pública, ela tem que ser indutora. A gestão pública precisa ser indutora. Se ela não for indutora, ela não pode ser quem atrapalha. Então, todo o início do desenvolvimento, para mim, ele pode ser realizado pelas nossas associações também, né? Tipo ACIs, CDLs, Sindilojas, entidades comerciais, entidades empresariais. Eu tenho certeza que elas são importantes para esse cenário, mas eu também tenho a convicção de que elas, por óbvio, são compostas de associados, enquanto a gestão pública ela deve ser composta de todos. Então, qualquer empreendedor dentro de uma cidade está ligado à gestão. Então, eu penso que sim, o indutor do desenvolvimento deve ser a gestão pública, mas claro que a indução desse desenvolvimento deve ser no sentido amplo e genérico para que todas as áreas do desenvolvimento sejam atingidas. Né? E justamente por isso que eu puxo essa brasa para o assado da gestão pública. É que eu imagino que deva ser o indutor. Tá? Lá, a gente trazendo o cenário do que aconteceu, o exemplo, o que a gente fez foi isso, basicamente. Tentou tirar as pedras do caminho e tentou induzir o desenvolvimento. O instituto que a gente está motivando agora a criação, chama Instituto Agregar. Convido todos, aos próximos dias, aí a gente vai ter um grande instituto de inovação na nossa região, e grande mesmo, porque grande em espaço, grande em companhias que vão estar presentes, grande em ações que devem estar acontecendo, e vai ser um local aberto, não vai ser fechado para ninguém. Pelo contrário, a região celeira tem que estar lá dentro. Assim como se tiver um instituto aqui, a região do Planalto Médio tem que estar aqui dentro também. Enquanto a gente não enxergar que nós todos estamos no mesmo barco e que a gente tem que remar para o mesmo lado, fica difícil de acontecer a indução ao desenvolvimento. Eu faço uma brincadeira, às vezes, em palestras, assim, de convidar as pessoas, olha, minha filha chegou. Oi, filha. Eu faço uma brincadeira, às vezes, nas palestras, de pedir para o pessoal levantar a mão, fechar o olho, assim, é bem legal, mas eu não vou fazer com vocês, que vocês não estão muito animados, estão as caras, assim. Quem sabe eu faça outra depois. Eu faço uma brincadeira de pedir para o pessoal ficar de pé e fechar o olho, né? E levantar a mão direita para cima e dizer, aponta para o norte, daí aponta para o sul, dá meia volta para a esquerda, meia volta para a direita, e fica parado e todo mundo abre o olho. Quando todo mundo abre o olho, está cada um apontando para um lado. Tá?
E isso é mais ou menos quando a gente fala em inovação. É tão amplo o negócio, cara, que cada um aponta para um lado na inovação. E quem é que vai ser o maestro desse negócio para dizer para que lado vai? Tem que ter um maestro, gente. Tem que ter um indutor. O indutor, no meu ponto de vista, sim, tem que ser gestão pública. Às vezes focando nas potencialidades da cidade, ou às vezes focando nas fraquezas. Análise FIFO, né? Tu analisa a potencialidade e a tua fraqueza. Então, mas a gestão tem que ter essa habilidade, essa grande força para fazer isso, no meu ponto de vista. Respondendo diretamente à pergunta, Kleber, assim, desenvolvimento dificilmente tu vai fazer se Panambi for rodar sozinho. Não vai conseguir. Então, vamos pegar o caso mais emblemático, acho que é turismo. Turismo é difícil tu vai conseguir fazer, vamos pegar, né, secretário Tenente Portela sozinho. Esquece. Quando a gente pegando Panambi lá na região lá, nós temos municípios pequenos, municípios de 2.500, 3.500 habitantes, 4.000 habitantes. Cara, talvez tenham 2 pontos ali, 1 ponto. Como é que ele vai desenvolver a partir do turismo lá nos municípios pequenininhos? Não vão conseguir, mas se estiver, e essa é a palavra, se estiver conectado a uma ação regional, todos vão ganhar. Inclusive o município de Bozano, que talvez tenha 1 ou 2 lugares para se visitar. Sai dali, conecta com outro município de Pejuçara, conecta um Panambi, vai para Condor, vai para Chiapeta, que vocês sabiam que Chiapeta, com 3.500 habitantes, o cara inventou uma tal de incubadora lá. E esse cara conseguiu colocar 12 empresas. Trouxe empresas de fora e, no mínimo, não deixou 9 empresas irem embora. Mas 12 é pouco. Para um município de 3.000 habitantes, é muita coisa. Então, são essas ações, eu acho que a gente tem que estar ligado, conectado. Aqui tem uma ação que está envolvendo no turismo, em alguns municípios, né, que é muito louvável. Pensando justamente nisso, todo mundo tem que ganhar. Panambi não vai conseguir desenvolver só trabalhando Panambi, mas trabalhando o entorno, aí é possível fazer. Então, acho que essas conexões são importantes para a gente pensar em desenvolvimento, não só município, como também regional. E o Rafa coloca uma questão que é fundamental. Se você complicar a vida do cara, o cara vai para um outro município que é mais fácil de empreender, é fato. Então, o ponto de partida, acho que é simplificar, desburocratizar os processos. Bom, a gente já teve várias boas respostas aí, mas tentando complementar um pouco, né? Acho que o que o Rafael traz é importante, né? A questão do setor público puxar, mas infelizmente nem em todos os lugares isso acontece, né? E aí isso também muitas vezes vai com o que o Cláudio Miro colocou. Você no município sozinho, por muitas vezes, dependendo da capacidade que ele não tem todas essas questões, né, essas potencialidades para puxar. Então, aí eu trago de forma complementar, né, a questão de essas associações, né, buscar atores que têm convergência de objetivos, e aí você consegue, a partir dessa convergência de objetivos, aí, colocando o setor público, colocando, por exemplo, associações comerciais, e aí, olhando aqui para a região, que tem um conjunto de ativos como universidades, enfim, o próprio setor empresarial, talvez objetivos comuns e convergências, e aí principalmente ligadas à questão de gerar competitividade para alguns setores, né? Pode ser o turismo, como que o turismo consegue trazer turistas, gerar renda, emprego, ou quais que são as cadeias de produção. Porque muitas vezes quando a gente olha alguma determinada ação que é voltada para essas empresas que são maiores ou que trazem renda de fora, você pode pensar, bom, mas eu vou ficar de fora desse processo, eu não estou sendo assistido. Mas não necessariamente se você é uma empresa local. Pegando o exemplo que o Rafael deu, hoje são quantas pessoas na fila esperando uma casa, esperando um aluguel. Isso também é reflexo desse processo de desenvolvimento, porque você gera oportunidades para as empresas que são de dentro do município, muito. Então, quando você consegue trazer essa renda
externa, ela vai se multiplicar no município. E isso gera um conjunto de diversas outras oportunidades. Então, assim, pensando em como começar, né, tem esses vários caminhos. Eu acho que o setor público ele deve ser um ator ativo no processo, mas quando ele não é, ou quando ele é também, a importância de trazer nessa governança, nessas conexões que o Cláudio Miro colocou, objetivos comuns, que aí os objetivos comuns permitem projetos cooperados, criar ambientes de inovação, enfim, essas conexões que geram esse resultado no setor produtivo. Vou fazer só um comentário, que é bem em cima do que o colega de painel que comentou. Por exemplo, nós temos um programa lá, gente. Tem vários programas que compõem o DNA. Um dos programas, por exemplo, ele chama Procalçamento Agroindústria. Tá? Hoje, todas as agroindústrias do município de Panambi têm calçamento. No interior, lá. Todas. São 28. Todas têm calçamento. Graças a Deus, a gente chegou num ponto que abre uma agroindústria, ganha calçamento. Mas o que eu quero, por que eu estou contando para a agroindústria calçamento? Porque a gente, como gestão pública, fez um pouquinho do calçamento. Todas as agroindústrias, todas, colocaram pelo menos 30% a mais de calçamento na sua propriedade. O que significa isso? O poder público acendeu a faísquinha. E a iniciativa privada colocou a lenha. A faísquinha veio do poder público. A iniciativa privada botou a lenha. Então, por isso que eu digo que eu falava de ser o vetor, mas não tem como fazer. O poder público não sabe fazer. Vamos deixar claro. Ele não sabe fazer. Ele não sabe empreender. Tem que entender isso também. Quem sabe empreender é o empreendedor. Ele que sabe fazer, ele sabe inovar, ele sabe fazer as coisas diferentes. A gente, como a gestão, precisa se preocupar com a parte dela. Cuida bem da tua parte, deixa o outro. Então, só para dar um exemplo, que dá faísquinha e deixa o empreendedor daí tocar. E aí, trazendo uma outra questão, né, muitas vezes quando se fala que o setor público deve puxar, se entende que ele deve patrocinar tudo, ou que ele deve... E, pelo contrário, se não houver a integração de todos esses atores nas ações que são importantes, também não vai acontecer. Então, muitas vezes, se joga uma cobrança muito grande para o setor público, e eu acho que é importante ele ser o parceiro, que nem você falou, colocar essa faísca, mas o processo ele precisa acontecer com a integração e a conexão dos... Cada um tem o seu papel e as suas especialidades. E é importante também entender que nesse processo, como você colocou, cada um tem um tempo e uma atuação diferente, né? Quando a gente olha a universidade no processo de inovação, ela é extremamente importante, ela consegue trazer novos conhecimentos, trazer pesquisas que vão talvez gerar um produto mais disruptivo, ou enfim, mas ela não consegue acompanhar a velocidade de uma empresa. Então, mas assim, ela consegue gerar insumos, artifícios que mais tarde podem... Então, é importante assim essa questão de entender que todos têm uma contribuição, né, podem colaborar, mas cada um no seu papel, enfim, e fazendo essas conexões. Beleza, acho que é isso aí. Outro ponto importante da questão da governança, né, que gostaria de ser provocativo, é a questão dos recursos, né? Vocês falaram dos investimentos que a prefeitura, os empresários também, de contrapartida, precisam fazer para gerar o desenvolvimento e a inovação. No começo, eu trouxe um pouquinho dos recursos que, enquanto o programa Inova, eu trouxe para a região, para projetos de inovação. E a questão também aí gostaria de convidar o Nelinho a fazer uma fala sobre os mecanismos de captação de recursos que se tem conhecimento hoje que podem ser acessados para gerar inovação. Só um comentário também, esse ano, essa gestão, na verdade, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, inovou também nessa parte de propor editais de subvenção econômica que sejam obrigatórios parcerias entre instituições de ensino, ICTs e empresas. É obrigatório essa parceria para desenvolver e ter também futuramente uma transferência de tecnologia e que o empreendedor possa gerar inovação, possa colocar o produto no mercado, gerar nota fiscal, gerar
trazer renda para o município. Então, eu acho que é um dos pontos importantes e que eu acho que fácil, não é fácil de ser acessado, precisa ter uma complexidade, mas é um ponto que precisa ser comentado também em questão de geração de inovação. Então, Nelinho, se tu puder reforçar sobre esses mecanismos, os órgãos de fomento que tem disponíveis para se acessar esses recursos também. Bom, eu vou pegar um pouco da experiência do Paraná, né, do que a gente trabalhou na governança. Lá a gente teve uma participação bastante ativa da Fundação Araucária, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Então, olhando para uma perspectiva mais regional, é uma instituição bastante importante. Depois, a nível nacional, a gente consegue acessar a FINEP, também tem o SEBRAE, e aí a gente conseguiu fazer um programa interessante que chamava Programa Inova Oeste, que era voltado para empresas, microempresas da região, que fossem fazer algum tipo de melhoria. E aí, alguma inovação, um projeto de 6 meses, que entrou a Fundação Araucária, o SEBRAE entrou com a questão do SEBRAE Tech, mas você precisa de uma contrapartida, né, de 30%, se eu não me engano, 50%. A empresa tem que dar uma contrapartida. E aí a gente fez essa parceria com a Fundação Araucária e na época, a Fundação PTI, que faziam a contrapartida para o SEBRAE Tech. Então, colocando... A gente já tinha o recurso lá do SEBRAE Tech, coloca mais um das fundações e o empreendedor coloca. Então, você consegue juntar mais recursos e fundos nessas ações. Então, e aí depois outros mecanismos, né, que a gente pode ver, tem a própria questão da FINEP, aí tem diversos programas olhando para as empresas individualmente, olhando para startups e tal. Mas um aspecto, né, que foi, até quando depois a gente pode entrar no case mais dessa governança que foi criada, num primeiro momento, se juntou essa governança, tinha mais de 20, 30 empresas participando, e o movimento que a gente teve que fazer enquanto governança foi capacitação para poder entender quais eram esses órgãos de financiamento, como se escreve um projeto, enfim, como vai captar, porque muitas vezes existem os recursos disponíveis, mas enquanto instituições a gente não está preparado para acessar, a gente não sabe onde elas estão, então foi num processo inicialmente de capacitação, né, para como que eu escrevo um projeto, como que eu vou captar esses recursos, né? Então, eu acho que isso são os aspectos importantes. E aí, até olhando para a própria questão das incubadoras, né, muitas vezes esses projetos, esses ambientes, eles trazem consigo algum tipo de recurso também. Eu acho que é um espaço importante para poder buscar. Bom, eu posso falar, acho que a Embrapi é um projeto muito interessante. Ele começa com o cadastramento de uma instituição de ensino, pesquisa, ciência, tecnologia. Ela precisa ser aprovada, né, na Embrapi. Ela é uma espécie de Embrapa com uma atuação um pouco diferente, mas voltada para a indústria. É um projeto muito interessante, só que ao invés de você criar a estrutura como a Embrapa tem, com os centros de pesquisa, você aproveita as infraestruturas que já estão constituídas, das universidades, centros de pesquisa, e na medida que essas universidades, centros de pesquisa conseguem ser credenciados na Embrapi, a empresa ela chega nessas unidades credenciadas e ela tem de 30% a 50% do investimento feito pela Embrapi no seu projeto. Então, isso é um mecanismo bastante interessante. E aí, eu não sei como que está aqui na região, mas às vezes pode ser interessante um movimento junto com as universidades, com os centros de pesquisa, para buscar esse credenciamento. Eu sei que tem algumas restrições que são editais que não são contínuos para você credenciar, mas na medida que você tem uma universidade credenciada em determinado tema, você apresenta um projeto, ela desenvolve para você e a Embrapi
ela faz esse aporte aí de 30% a 50% para financiar o projeto. Bom, fazendo agora uma provocação para o próprio Sebrae, tendo o lado do empreendedor, né, como que uma empresa ou um empreendedor que quer a ajuda do Sebrae pode procurar o Sebrae e acessar as informações e a ajuda, o suporte do Sebrae? Eu vou trazer mais um outro ponto que eu queria só botar na discussão. Bom, um dos pontos partidos, eu falei antes, é a questão da sala do empreendedor, que é a porta de entrada aí, é a única porta que o Rafa coloca, que é a porta de entrada do empresário a partir da sala do empreendedor. Então, nos municípios, todos eles, nós temos uma meta que nós vamos ter sala de empreendedor em todos pelo menos os 98 municípios aqui da Regional Noroeste que eu trabalho. Então, essa é a porta de entrada. Pode buscar ou a partir da sala, ou se não diretamente no empresário, dentro das unidades do Sebrae, que também vão ser acessados. Tem capacitações gratuitas no próprio site também. Mas hoje, o que nós fomentamos é que quem tem interesse em buscar isso, porque tem muito edital aberto, então nós temos que ficar ligados. Os editais estão abertos meio direto aí. Então, eu não lembro o número, Jerry, não sei se tu lembra, quanto que foi investido só em editais na incubadora de Juí. Mas até que eu tenha conhecimento, era quase R$1 milhão que foi já só captado pelas empresas incubadas na incubadora Criatec em Juí, para vocês terem uma ideia. Então, olha só quanto dinheiro tem. O que é carente são bons projetos. Então, até para escrever projetos, vocês podem estar buscando e acessando o Sebrae. Eu quero colocar um elemento aqui que eu acho que a gente está discutindo, quando a gente já está no nível de ser empresário, está organizado, já tem mais startups. Como é que tu chega até aí? Como é que nós vamos chegar até aí? Como é que nós vamos provocar? E tem um ator que entrou aqui na sala antes, que o Rafa chamou. São essas criancinhas que nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que trazer para a discussão como é que nós vamos inovar no ensino. Como é que nós vamos colocar a educação empreendedora? Agora tem a nova BNCC, que é obrigatório você trabalhar a questão do empreendedorismo. Como é que nós vamos provocar essas crianças para inovarem? Para ser um secretário diferenciado, ser um prefeito diferenciado, ser um ator que vai fazer essa engrenagem rodar. E eu acho que é importante isso a gente começar a discutir. Então, nós temos que começar a inovar e de forma urgente no ensino, na educação. Então, eu sou um dos grandes defensores para que a gente coloque empreendedorismo dentro da sala de aula a partir do 6º ano, a partir dos 6 anos, a partir do 1º ano. Então, tem metodologias prontas para que você comece a trabalhar o empreendedorismo das crianças, não para ser empresário. Ser empresário vai ser uma consequência, mas que nós tenhamos um empreendedor com atitude empreendedora, pensando de forma diferenciada. Então, a gente vê grandes movimentos e como que a nossa região está preparada para isso. Eu comentei antes, estive em Santa Rita do Sapucaí, não no Carnaval, foi uns 20 dias atrás. Cara, é um movimento louco, maluco. Gurizada que estão pilhado. Tinha 16, 17, 18, 19 anos, o mais velho era eu, acho lá. Mas os caras estão pilhadaço, mas porque existe um movimento pensado em inovação. Então, vai uma provocação para a nossa região, o que nós estamos pensando para inovar na educação? Então, a gente vai voltar para as nossas casas e vai olhar lá para as escolinhas, para os nossos filhos lá. Eu coloco o exemplo do meu filho sempre, que quando eu tive a oportunidade de ver ele estudando um dia, a gente está só na estrada, e ele estava com o celular grudado no vaso de flor, artificial, porque não tem tempo para dar água para as florzinhas lá. E o cara com fone de ouvido, e o livro de geometria fechado. Disse, cara, mas tu não vai estudar, meu, tu tem prova amanhã. Não, mas eu estou estudando. Cara, como é que está estudando com o livro fechado? Não, olha só, eu baixei no YouTube conteúdo da prova de amanhã e eu com meia hora escutando, cara, isso aconteceu comigo lá com meu filho.
Meia hora escutando é muito mais que minha professora ficando, palavras dele, no blá, 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 uma semana, 2 semanas lá. Então, cara, a gente vai ter que entrar nessa vibe aí do aluno, não mais o aluno entrar na vibe das escolas normais. Nós vamos ter que... E isso é rápido, né? Porque as coisas estão andando muito rápidas. Então, só para a gente pensar isso, como é que a gente vai ver isso de forma regional. Legal comentar também essa ação, porque é uma boa provocação. Nós temos algumas ações dentro do DNA, muitas, na verdade, que tratam da educação. Hoje, foi uma decisão lá atrás também, de que nós precisávamos fomentar a cadeia da tecnicidade, né? Que é fazer essa gurizada pensar. Eu sou engenheiro eletricista de formação, sou técnico em eletrotécnica e também sou técnico em processamento de dados. E lá no processamento de dados eu me lembro que a gente dizia que tem que ensinar a gurizada a pensar em algoritmo, né? Tem que pensar em bit e byte. E aí com esse objetivo, nós adotamos um procedimento para isso, e hoje todas as escolas públicas do município de Panambi possuem ensino de robótica, 100% delas. São em torno de 300 kits de robótica em toda a rede pública, em torno de 20 por sala, por escola, e que as crianças apresentam produtos incríveis, assim, sabe? No final do ano, elas apresentam muitas coisas legais que elas fazem, e elas têm isso nas séries iniciais, para elas poderem aprender a pensar em algoritmo e aprender a ficar pronta para entrar no mercado de trabalho depois no nível da automação. E aí agora a gente notou que tinha um gap, porque isso acontecia no início da formação, Miro, e a gente notou que daí, quando chegava lá na hora do guri para o mercado de trabalho, ele tinha esquecido, porque você tinha conhecido lá no início da formação. E aí, por isso que eu queria principalmente falar isso, valorizar o Sistema S. Isso, nesse lugar aí, porque é o momento que ele vai para trabalhar, né? Quando ele vai entrar no ensino médio, ele vai entrar para o trabalho. Então a gente notou que a gente ensinava ele lá no início, daí faltava para entrar no trabalho, ele já não lembrava mais muito. Então a gente modificou o programa, mantendo as séries iniciais para fazer eles pensar em algoritmo, e inseriu um novo programa chamado Saberes, se eu não me engano, que daí agora a gente reinsere a robótica para os alunos na hora que eles entram para o mercado de trabalho. Então, o que ele aprendeu lá no início, ele volta a trabalhar de novo, lá dentro do Sistema S, numa parceria com o Senai, isso acontece lá dentro, um laboratório muito legal, gente, muito legal. O laboratório tem impressora 3D, o laboratório tem torno, o laboratório tem todas as ferramentas penduradas na parede, que nem o laboratório do vovô, assim, sabe, que a gente vê nos filmes. Um negócio muito legal. Joga as crianças lá para dentro, que não são mais crianças, né? Já são adolescentes, na verdade. Tu joga eles lá para dentro e deixa eles desenvolver. Tá? Então, essas são as ações que a gente tem tentado fazer para tentar dar tecnicidade para as pessoas, para fazer com que eles pensem em desenvolver sistemas, né? Mas eu tenho que concordar contigo, Miro, totalmente, quem está nos assistindo aqui, fora daqui, não há outra maneira de tirar o Brasil do terceiro mundo se não for através da educação. Não há outra maneira. A educação é a base de tudo, é só ela que vai fazer a gente pensar diferente, só ela que vai mudar, mas não a educação tradicional. Tá? Minhas filhas, uma tem 6 anos, outra filha tem 3 anos, e, Carton, eu me pergunto todo dia se elas vão fazer faculdade. Porque eu não sei se as faculdades vão existir mais na modalidade como são hoje, na hora que chegar ali na frente. Eu não estou dizendo isso para desmotivar quem estuda hoje, pelo contrário, eu estou fazendo um MBA. O Miro brincava comigo lá fora. Como é que tu tem tempo? Estou fazendo um MBA hoje, porque eu ainda acredito na modalidade de ensino atual. Mas eu acho que daqui a uns anos eu não sei se ela vai ser como ela é. Então, é preciso que as escolas se reinventem também. E quem não acompanha a reinvenção, quem não acompanha a inovação, vai ficar no meio do caminho. Exatamente. Bom, enquanto o pessoal vai pensando algumas perguntas, né, para fazer para os palestrantes, fiquem bem à vontade para isso. Reforçando, eu acho que esse ponto de vista da educação eu sou defensor disso também, eu acho que acredito muito nisso. A gente só muda uma cultura, um país através da educação. E também a educação ela é foco
também da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. A gente tem um programa, não foi tão disseminado por causa que a estrutura da Secretaria era pequena, tinham poucas pessoas, mas um programa chamado Educar para Inovar, que a gente, alguns cases foram levados para as escolas, metodologias para implementar soluções, para desenvolver soluções, para gerar empreendedorismo entre os alunos no ensino médio. Acho que foram turmas do 2º ano do ensino médio que foram levadas essas metodologias, treinamentos para desenvolver. Então, é através da educação, o futuro está na educação. E falando isso, concluindo a minha fala, eu deixo em aberto, se alguém gostaria de fazer alguma fala, por favor, fique à vontade. Eu acho que tem que pegar o microfone, senão não sai na transmissão. Bem, boa noite, meu nome é Gerry. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o secretário Carton pela iniciativa, pela feira, pelo painel dentro da feira, e também parabenizar aí a fala dos painelistas todos, endossar também essa questão da educação que o Cláudio Miro do Sebrae traz, e de forma muito especial também parabenizar aí a fala do secretário Rafael, no tocante à questão pública, no sentido de reconhecer a limitação deste ente, deste ator do desenvolvimento, que é o setor público, tão engessado e tão com falta de cacuete para inovar e, em relação aos tempos do desenvolvimento, e desafiar ele neste aspecto, e eu sei, porque um pouco eu conheço da história de Panambi, do próprio programa, o DNA Empreendedor, e também a pessoa do secretário Rafael. E quando eu digo que eu sei de um processo que começou lá na primeira gestão, que trata da digitalização da prefeitura como um todo, do ente prefeitura. E quando eu acredito muito que o poder público tenha que ser, dentro das 4 hélices, o ente indutor disso, como você também coloca. Eu acredito que uma das formas de ser este indutor começa pela própria questão da digitalização, pelo exemplo, pela dinamicidade, por tudo que isso pode efetivamente trazer em relação à prestação de serviço para o público, para o munícipe. Diante disso, eu gostaria de questionar, até como representante aí do secretário do Fórum, dos secretários de Desenvolvimento, e aí trazendo a temática aqui para a região do Celeiro, será que a gente tem, primeiro, se você concorda, se a digitalização realmente faz toda essa diferença? E em concordando, se nós trazermos isso aqui especificamente para a região do Celeiro, quantos municípios daqui será que já tem esse processo todo digitalizado? E em não tendo, qual é o melhor caminho para fazer disto uma realidade? Seria através da associação dos municípios da região Celeiro, da Muceleiro? Será que este é um ente no qual nós poderíamos estar tentando induzir isso, para daí, a partir disso, provocar a inovação e o desenvolvimento? Obrigado, Jerry. Quando o Jerry falava, eu fazia assim, a minha história também conhece. Porque acho que a gente se conhece há poucos dias, Jerry? Pelo menos uns 20 anos, ou acho que mais até. É bem legal falar sobre isso. Jerry, reconhecer o cenário onde tu está e reconhecer onde tu pisas, eu acho que faz parte do processo, faz uma grande parte do processo do sucesso no futuro. Se tu não sabe, tu não reconhece como tu está, tu não reconhece como tu vai mudar. As gestões públicas passam por uma dificuldade muito grande para contratar empresas, Processo de licitação. A lei das licitações, a 8666, que todo mundo não, quem é da gestão pública e conhece, ela não prioriza a qualidade da compra, ela prioriza preço. E ela levou a gestão pública, eu vou dizer para vocês que eu detesto a 8666. Tomara que ninguém esteja me assistindo, que não pode, eu falando isso. Agora, a nova lei das licitações, que é 14133, ela coloca, sob o aspecto da compra, uma questão muito importante numa relação entre qualidade e preço. Então, eu acho que o cenário tende a mudar a partir de 1º de abril do ano que vem, e não é piada, é 1º de abril mesmo, que começa a nova lei das licitações.
E eu estou falando isso porque, assim, quando tu compra um sistema para a prefeitura, tu fica engessado com aquele sistema. E muitas vezes, não adianta dizer que não. De novo, não vamos tapar sol com a peneira. Tem coisa que eu não gosto disso. Quando vai vender para a gestão pública, vende o melhor lápis ou o pior lápis. Quem está aqui na gestão pública, que sabe. Quem vende, quando vende a caneta que funciona ou a caneta que não funciona? Que tu bota 30% delas fora. Vamos ser realistas, gente. É o que acontece. Triste realidade do nosso país. Que nós temos que cuidar. Se a gente for muito rigoroso, a gente devolve os 30% da caneta e pega de volta o dinheiro. É o que a gente vai ter que começar a fazer. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes tu compra um sistema para a prefeitura que não te atende. E aí a prefeitura fica amarrada, e aí eu quero fazer a conexão, e ela fica com dificuldade de avançar. Mas o primeiro passo para a prefeitura, ele nasce em ter um sistema que atende o que a prefeitura precisa. Sem sistema, consegue desenvolver uma empresa? Não. Sem sistema, tu tem BI? Não. Sem sistema, tu sabe quanto está o caixa da prefeitura hoje? Não. Sem sistema, tu sabe o processo do João da Couve que está um mês parado na mesa de um cara? Não. Tu só vai saber isso com o sistema. Então, começa pelo processo de ter um sistema decente dentro da prefeitura. E aí começa pelo problema da compra. E começa pelo Gabrielão do servidor público. Tem muito servidor público espetacular. E não me entenda quem está nos assistindo fora daqui ou quem está aqui, que eu estou falando mal do servidor, que eu não estou. Deixo claro isso. Deixo claro isso. Tem servidor público espetacular. Mas tem servidor público terrível. Como tem secretário incrível. E tem secretário que é um caco, que não devia estar, que devia estar varrendo a rua. É assim, infelizmente. O mundo é assim, tem pessoas boas e pessoas ruins. E os servidores, às vezes, têm restrição para essa mudança. Então, vamos lá, começa com esse problema de ter que comprar um software, mas a partir desse ponto de ter a decisão do software que atende a gestão pública, é preciso tomar a decisão de mudar, né? Lá em Panambi a gente fez uma coisa, uma brincadeira, a gente criou os tecnochatos dentro dos setores. Não é de um todo errado, porque é o que aconteceu. Aí o tecnochato ele serve para fazer assim, ele anda dentro da secretaria, o tempo todo, das secretarias. Cada secretaria tem que ser o tecnochato. Cada vez que o tecnochato enxerga alguém com uma caneta, ele, opa, o que tu está fazendo com essa caneta? Vou assinar um papel? Não. Aqui a gente não assina papel. A gente já tem 93% dos processos digitalizados e automatizados, e se Deus quiser, até o final do ano, nós temos uma meta muito difícil, e eu digo para vocês, não sei se a gente vai conseguir atingir, que é cancelar todas as impressoras de dentro da prefeitura. Não tem mais impressora dentro da prefeitura. Tá? Isso é super complexo, mas é a nossa meta, não ter mais impressora. Tá? Dentro dessas questões, eu trago, aí respondendo a outra questão, disse o quanto isso muda a vida do cidadão. Miro, eu vou pedir que o colega mediador passe, e nós não combinamos isso, nem com o Gerry, nem com o Miro. Quando tu me enxergou ali fora, o que eu estava fazendo quando tu chegou aqui em Três Passos? Sabe que eu estava esperando tu dizer uma palavra quando o Gerry coloca. Porque digitalização é o mais fácil. Agora, automatizar o processo depende de sistemas. Depende não só de sistema, mas depende de pessoas. Para te responder a pergunta, eu vou te colocar um print que eu tirei no Instagram. Né? Só vamos fazer uma palestra outro dia, e o Rafa estava no aeroporto despachando os processos da prefeitura. Só é possível porque foi feito todo um trabalho interno, tanto de digitalização, automatização e trabalhar com as pessoas internamente, preparar os processos para que ele estivesse ali no carro despachando o dia a dia lá do trabalho, lá, ou quer seja alvará do meio ambiente, né? Quer seja alvará da agricultura, enfim. Mas isso é possível porque tem 93% dos processos automatizados. Quando o Miro chegou do meu lado, ele parou do meu lado, eu estava com o MacBook na mão, daí eu disse, olha o que eu estou fazendo, estou assinando o processo lá de fora aqui em Três Passos. Esse print, detalhe, é do aeroporto de Frankfurt. O cara me ligou e disse assim, ele disse assim para mim, pá, secretário, eu me esqueci da minha licença ambiental e eu preciso da licença para amanhã de manhã, pelo amor de Deus, tu me ajuda, eu preciso dessa licença para amanhã. Eu sei que o prazo da entrega da licença é 3 dias ou 4, mas eu precisava para amanhã, eu entrei com ela agora, faz
1h30 mais ou menos lá na secretaria, tu consegue me ajudar? Eu disse, sim, me dá um tempinho. Abri o computador, o pessoal da equipe já tinha feito a parte interna, que é meio automatizado, só precisa dar um comando. E aí eu já assinei para o cara, baixei a licença e mandei para o cara. Então o cara teve a licença no rápido como ele queria. E isso muda um cenário de empreendedor. Daí veio aquele ponto assim, né? Quando o cara escolhe uma cidade para empreender, ele vai escolher a cidade que leva 10 dias para emitir uma licença para ele, ou ele vai escolher a cidade que emite a licença na hora? Ele vai escolher a que emite a licença na hora. O Tudo Fácil Empresas, por exemplo, Jerry, que é um trabalho do governo do Estado, esse trabalho atual do governo do Estado, o Tudo Fácil Empresas, para mim, é simplesmente revolucionário. Panambi foi a terceira cidade do Estado que botou o Tudo Fácil a operar. É revolucionário, sabe? O Tudo Fácil Empresas, a gente permite que uma empresa lá em São Paulo abra uma empresa em Panambi em 6 minutos. O cara está em São Paulo, pensa nisso, o cara está em qualquer lugar do mundo. Ele abre uma empresa, eu não estou falando de MEI, eu estou falando de um CNPJ normal, tá? Um CNPJ normal. Ele está lá do outro lado do mundo, ele está em qualquer lugar do mundo, ele abre uma empresa em Panambi, sem entregar um papel na prefeitura. E ele ganha tudo, ele ganha o CNPJ, ele ganha a inscrição estadual, ele ganha o alvará, ele ganha a licença dos bombeiros, ele ganha a licença do meio ambiente, e ele ganha a inscrição municipal, em 6 minutos. Então tem ações pontuais, como tu tem políticas públicas. Por exemplo, a Rede Sim é uma ação, Rede Sim, Rede Nacional de Simplificação e Legalização de Empresas e Negócio. Tá? Isso tudo é para poder simplificar os processos de abertura de empresa. Então, desde o deferimento do nome, como o deferimento locacional, para poder abrir a empresa lá, a meta é 48 horas, mas você consegue antes. Agora, o Tudo Fácil é um outro movimento que você abre empresas em 6 minutos, 8 minutos, aí, de qualquer atividade, enfim, mais de baixo risco, obviamente. Né? Perfeito. Aquela primeira parte que eu falei a respeito da contratação de software, o objetivo era responder isso e eu acabei dando a volta e não finalizei a tua análise. Mas eu quero dizer que, assim, a partir do momento que a gestão pública toma a decisão, de novo, vamos lembrar daquele negócio. Não adianta, a gestão pública respira mais lento que a gestão privada. Não tem o que fazer. É assim e não adianta questionar. Eu sofri muito quando eu comecei a ser secretário na Panambi, o Claudio Miro sabe disso, mas sofri, olha, mas muito, tá? Mais do que burro emprestado. E olha que burro emprestado sofre. Mas vocês não têm ideia do quanto, porque todo dia eu me martirizava, dizendo assim, como é que lá na minha empresa eu tomo a decisão e resolvo, e aqui faz 3 meses um negócio. O Carton é um grande exemplo. 3 Passos está fazendo uma revolução. 3 Passos é um exemplo positivo. 3 Passos é uma cidade que está tentando inovar, que está tentando fazer um monte de coisa nova, mas ele está no início do seu trabalho. E o Carton, quantas vezes nós dois, Jerry, já paramos e se lamentamos um para o outro. Tia, pelo amor de Deus, como é que demora tanto tempo para nós fazer isso? Como é que demora tanto tempo? É assim, infelizmente. Tem que aceitar, mas tem que seguir firme, na passada. Se tu olhar para a região celeiro, respondendo diretamente a tua pergunta, eu vejo que os municípios estão buscando exemplos. Quando a gente assumiu em 2017, eu trago um paralelo assim, que eu sou bem transparente de dizer. Lá em 2018, eu entrei para o Fórum, 2017, eu entrei para o Fórum de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2019, eu fiquei coordenador e 5 coordenadores desde então. Eu lembro claramente, quando a gente assumiu a prefeitura, isso estão quase 6 anos atrás, que tu tinha dificuldade de achar 5, 6 secretários que queriam desenvolver. É incrível isso que eu estou falando, tá? Até porque, vamos lá, não tem muita gente nos ouvindo, ou tem, vai ficar gravado, tá? Não tem problema, deixa o político me ouvir depois. Até porque outra coisa, assim, gente, vamos lá. Emprego, renda, desenvolvimento, só serve para falar na campanha. Estou sendo transparente para vocês.
Todo político fala que tem que fazer desenvolvimento, tem que gerar emprego, tem que gerar renda. Todo. Vai ver os orçamentos que eles botam nas secretarias de desenvolvimento para ver quanto tem. Vamos ver. Quem está me ouvindo vai ver. Pergunta para o seu prefeito. Pergunta para o seu secretário. Pergunta lá no meio da campanha o que ele falou do desenvolvimento. Tá? Estou tocando a ferida porque é fato. É fato. Na hora da campanha fala que tem que dar emprego, fala que tem que ter renda, mas na hora de fazer o orçamento, e eu também vou dar o lado para o prefeito, tem muito prefeito, não tem culpa. Ele não tem. Não é brincadeira. Ele não tem. Tem prefeitura que não tem. E tem que escolher o quê? Tem que escolher o básico para a sua comunidade. Então, ao mesmo tempo que eu estou criticando, eu estou dizendo que tem justificativa muitas vezes. Tá? Mas, então, olhando para esse cenário da região noroeste, muita gente tem buscado, muita gente tem tentado inovar. O SEBRAE tem sido peça fundamental para isso. Eu acho que quase todos os municípios da regional noroeste, Miro, quase todos já foram até Panambi conhecer o DNA Empreendedor, e praticamente todos, já respondendo diretamente, o ápice da apresentação, assim, é quando a gente abre o sistema e mostra a gente assinando todos os documentos, liberando tudo de forma digital, entregando alvará em 6 minutos, entregando licença ambiental em 2 minutos, entregando tudo, tirando, vamos lá, quem é da gestão pública aqui sabe, esqueci o nome daquele negócio que tu tira quando tu vai abrir uma empresa, que tu tem que saber em que área é. Não, que é da gestão pública aqui, é viabilidade. Viabilidade, via de regra nas cidades, gente, é o lugar que tu vai ver se tu pode empreender naquele lugar ou não. Tá? Tem cidade que leva 30 dias para te entregar uma viabilidade. 30 dias para entregar uma viabilidade. Sabe como é que gera para mim? Abre o site, clica no endereço e clica no gerar viabilidade. Acabou. A viabilidade está no teu e-mail. Tá? E aí o pessoal se impressiona com isso e quer levar já. Então eu acho que mesmo o movimento não estando sendo efetivo daqui a pouco, com muitos já colocando em prática, muitos querem. E eu acho que esse pode ser um grande ativo. Tá? Porque no momento das renovações de contrato, das novas licitações, vão pensar que os sistemas têm que atender tudo isso e vão migrar para isso. Perfeito. Obrigado, Rafael. Tem espaço para mais alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Não? Então, acho que, encerrando e agradecendo, deixo um espaço para vocês venderem o peixe de vocês, né, fazendo convite para conhecer o SEBRAE, Panambi e a Pense Inovação. Como eu falei, eu sei que o microfone termina e já passo para vocês. Então, obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer, novamente, eu quero dar os parabéns para a Prefeitura de Três Passos. A Prefeitura de Três Passos tem sido uma prefeitura inovadora, tem feito muita coisa diferente, e isso merece nosso reconhecimento, merece a nossa atenção, e secretários diferenciados, prefeitos diferenciados que querem desenvolvimento. Tenho 2 secretários aqui, secretário de Três Passos, secretário de Tenente Portela, era o que eu ia falar, de Tenente Portela, e são secretários que têm buscado a inovação, tá? E isso tem feito a diferença. Eu acho que a gente se relacionar é o primeiro ponto-chave. A gente precisa se relacionar, buscar bons exemplos. Se o cara lá da empresa tal quer crescer, o que ele faz? Ele tira a bunda da cadeira, ele vai ver outra empresa que está dando bem. Ele vai lá e ele copia, não é feio. Ele copia o que está certo. Se o cara lá da qualquer empresa quer se desenvolver, ele vai ver bons exemplos. É o que a gente precisa fazer. A gente tem que levantar da cadeira e correr atrás. Então, parabéns aos secretários que estão aqui. É um orgulho muito grande para mim poder olhar para isso e pensar assim, quantos secretários estão desenvolvendo? Olha quantas cidades estão fazendo esse movimento. E é um prazer a gente estar aqui. Miro é um grande parceiro sempre, o SEBRAE tem desenvolvido muito, Inova tem sido um parceiro novo para a gente tem trabalhado muitas ações junto com o Inova agora, e a gente tem muita expectativa para que os projetos do Inova sigam. Parabéns pela ação, obrigado pelo espaço, eu desejo que todos tenham um maravilhoso feriado, tá? E vim com essa camiseta, não foi à toa, tá? Vim com essa camiseta, não foi à toa. Quem é alemão aí? Quem é alemão aí?
Então tá, então quem é alemão eu vou dar um pequeno curso de como fala, né? Ir tem que fazer a língua ficar, né? Ich liebe Käsekuchen. Então, o que é isso? O Käsekuchen é um produto da nossa gastronomia local, é um bolo tradicional de Panambi. O Käsekuchen, a gente está obtendo a certificação de origem dele agora. Isso é uma conquista muito grande, 3 anos de trabalho para ter esse negócio. Se Deus quiser, a gente vai ter a certificação de origem nos próximos dias. E Ich liebe Käsekuchen significa eu amo Käsekuchen, tá? Que é um bolo tradicional. Quando forem a Panambi, não deixem de provar. A nossa terra vai receber todos de braços abertos. Obrigado pela oportunidade, um ótimo final de semana, um ótimo feriado a todos. Se não gravou Käsekuchen, pode ser Käskuf, como eu falo sempre lá, né? Carto, obrigado pelo convite. Tá? Eu vou deixar aqui, acho que é registrado, acho que é importante. Nós temos feito algumas dobradinhas, tá? Em vários lugares, então vamos fazer vários fóruns. Esses vários fóruns acabam provocando a galera. Tá? Então, para os municípios que não têm ainda, vamos buscar e vamos fomentar isso, vamos fazer essas discussões. Talvez nós sejamos meia dúzia, depois a gente consegue aumentar. Então, vamos provocar isso, que eu acho que isso vai dar um movimento legal para a nossa região. Obrigado, Carton. Estamos à disposição. Sebrae, se vocês não gravaram muitas coisas, vão gravar Sala do Empreendedor. Busca uma Sala do Empreendedor. Tá? É a porta de entrada para várias ações aí para os empresários. Obrigado. Bom, de novo parabenizar pela feira, agradecer pelo convite, pela oportunidade aí de trocar bastante ideia com o pessoal. Foi uma discussão bastante enriquecedora, onde a gente aprende mais do que contribui. E pegando o exemplo do que você falou, a gente tem 7 municípios lá na região oeste que tem um movimento municipal que depois que se conecta num movimento regional que chama Iguaçu Valley, que é comandado coordenado pelo Sebrae, é puxado pelo Sebrae, e esse movimento ele tem uma vez por semana, independente de qualquer coisa, uma conversa entre os atores, e aí discute inovação no setor público, alguém da comunidade, alguém de fora. Isso é importante porque é isso, tipo, você vai trocando ideia, você vai mobilizando, e depois de um tempo isso passa a fazer parte da cultura, a inovação já está dentro, enfim, do DNA, e eu acho que esses espaços são importantes. Novamente agradecer, então, e falar que a Pense Inovação é uma empresa aí que atua na consultoria para inovação do setor público e setor privado, e a gente está disponível, e a parte interessante do que a gente está vendo é que existem os caminhos, né, tanto para os municípios quanto para as empresas, para as regiões. A gente já viu isso nos painéis que a gente vai, então basta a gente buscar esses caminhos, esses exemplos, e implementar e seguir eles. Muito obrigado, então, e um bom feriado para todos. Isso aí. Bom, obrigado, pessoal. Carton, obrigado. Novamente, a gente fica sempre à disposição. Valeu, pessoal. Boa noite. Agradecemos a presença de vocês. Agradecemos a presença de vocês também. Né? Muito importante isso, essa aproximação que a gente está tendo, né? Com o Rafael a gente já conhece bastante, o Claudio Amiro, o Sebrae, a gente está trabalhando a Cidade Empreendedora desde março. Mas com o Inova é um novo relacionamento importante. Quem sabe não fazemos que nem lá em Foz, né? Um grupo de municípios aqui para desenvolver isso de uma maneira coletiva. Nós temos vários projetos coletivos aqui entre Criciúmal, Três Passos, Portela. Estamos pensando em outros níveis, né? No turismo e outras questões. Então, uma boa dica essa. E contamos com a participação de vocês sempre aqui conosco, né? Que é muito importante para a gente dar seguimento a esse trabalho. E a gente sempre inspirado lá em Panambi. Desde que a gente entrou aqui, já fomos lá, acho que nos primeiros meses, né? Conhecer de perto, e é o nosso norte lá, vamos seguindo. Muito obrigado pela presença de todos, então, e boa noite.